Eu sei que os hábitos essenciais sempre funcionam. Ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, dormir bem. Todos eles são incríveis e, inclusive, eu aplico aqui diariamente. Mas o ponto é que todo mundo já sabe disso. Por isso, eu quero falar aqui com vocês sobre outros hábitos que quase ninguém fala, mas que fizeram uma diferença absurda na minha vida. São pequenas ações que impactam diretamente a forma como eu consumo conteúdo, capturo informações e tomo decisões para ter mais resultados no meu dia a dia. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou apresentar para vocês os 3 hábitos não óbvios que mudaram minha vida. E sim, eu deixei com esses nomes diferentes para gerar mais curiosidade, mas já vocês vão saber o que é cada um deles. E o melhor é que eles são simples, fáceis de aplicar e podem trazer mudanças reais na sua vida ainda essa semana. Bom, se você não me conhece ainda, eu sou o Irving, eu sou um entusiasta da organização e da produtividade. Trabalho ajudando profissionais a se tornarem mais produtivos através da organização para que eles possam alcançar mais resultados na sua vida pessoal e profissional. E nesse contexto, óbvio que hábitos acaba sendo um assunto muito relevante, porque no fim das contas aquilo que a gente faz repetidamente, diariamente, acaba nos direcionando para esses resultados que a gente obtém. Então, sempre foi um assunto que eu gostei muito de estudar para aplicar para mim e ultimamente, trabalhando com esses profissionais, é algo que a gente discute bastante a respeito desses hábitos que chamo de essenciais, que todo mundo deveria ter, mas acabo trazendo também esses não óbvios que funcionam para mim, para outros profissionais e que a gente acaba recomendando de forma geral, que é o que eu vim falar com vocês aqui nesse vídeo. Bom, quando a gente fala desses hábitos essenciais que a gente está cansado de ouvir, que a gente sabe que faz bem, porque no geral eles vão nos ajudar a ter mais saúde física, saúde mental e saúde espiritual. E no geral acabam nos ajudando a ter mais energia no dia a dia para executar o que precisa ser executado para a gente atingir nossos objetivos de forma geral, Então, esses hábitos essenciais todo mundo deveria ter, Na minha rotina, por exemplo, eu sou cheio de hábito. Costumo ter ali meu ritual matinal logo depois que eu acordo. Eu já tento fazer ali, logo no início do dia, alguns exercícios físicos aqui na varanda de casa mesmo. Depois sigo para tomar um banho, preparo o café da manhã. Logo depois do café começo todo o ritual ali de leituras, estudos, meditação em seguida, e aí sigo para começar o dia. Antes de dormir também tem algumas coisas que eu costumo fazer para facilitar pegar no sono. E os hábitos normais, de treino, ter rotinas ali de foco de trabalho. Então, no geral, eu acabo contando com esse benefício dos hábitos de executar mais facilmente ações que vão me ajudar a ter mais energia e mais resultados, Então, óbvio que eu faço isso tudo, mas queria trazer alguns outros que tá fora desse contexto de hábitos comuns que todo mundo está acostumado a falar, que são esses 3 que você já viu aqui no início, O detox mental, a captura estratégica e o sprint semanal. E eu quis trazer esses 3 justamente porque a gente está num mundo que a gente vive cercado de informações o tempo todo, Tanto informações quanto possibilidades do que a gente pode fazer. E esses 3, isso é algo que tem em comum entre eles, que nos ajuda a lidar com esse tanto de informações e possibilidades de uma forma mais saudável e proveitosa. E que no fim acabam trazendo muito mais produtividade para o nosso dia. Primeiro hábito de detox mental. Bom, se você se preocupa com sua alimentação de alguma forma, você já deve ter ouvido falar que a gente é o que a gente come, E é uma frase já batida, mas é boa para trazer o paralelo para a explicação desse hábito, porque se a gente for pensar para o nosso corpo, a mente acaba sendo uma parte do corpo que a gente também tem que estar preocupado com o que a gente alimenta, Nossa mente. Porque qual tipo de informação que a gente consome? Então, do mesmo jeito que o nosso corpo precisa dos alimentos certos, na quantidade certa e nos horários corretos, a nossa mente também precisa de informações de qualidade nos momentos mais adequados, vamos dizer assim, E, como eu falei, a gente está num mundo que a gente está cercado de informações e estímulos o tempo todo. Então, tem notícias, redes sociais, vídeos gerais que a gente costuma assistir, inclusive esse daqui, mensagens que a gente recebe, notificações, questões de trabalho, o tempo todo surge alguma coisa para a gente fazer, mas será que a forma como a gente está consumindo isso tudo
tá fazendo bem pra gente? Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa que gostei de estudar muito, de ler, de assistir vídeos, e teve uma hora que me dei conta, assim, do tanto que eu tava vendo versus o quanto eu tava conseguindo aplicar daquilo. E às vezes estava só acumulando informação ou acumulando ideias, porque à medida que a gente vai vendo alguns tipos de conteúdo, você vai tendo ideia do que fazer, mas acabava sobrando pouco tempo para aplicar de fato, né? E aí que eu comecei a pensar um pouco mais sobre isso, né, da importância da gente começar a selecionar melhor aquilo que a gente consome, inclusive em qual momento consumir cada coisa e qual tipo de informação faz mais sentido a gente consumir num determinado momento. Então, é justamente sobre isso, esse primeiro hábito do detox mental, né, que não significa parar de consumir conteúdo, né? Muito pelo contrário, significa a gente aprender a escolher o que consumir, por que consumir aquilo e quando consumir um determinado tipo de informação. Porque se você só sai consumindo qualquer coisa a qualquer momento, sem pensar também no impacto daquilo, nossa mente só vai virando um caos de informação acumulada. A gente perde muito tempo com informações irrelevantes, vai se sentir sobrecarregado e no final ainda vai acabar procrastinando porque só ficou consumindo muita informação e acabou sobrando pouco tempo para você executar de fato, né? Além de não ter nem clareza do que você precisa fazer, porque é tanta informação que a gente vai absorvendo que acaba só poluindo, ao invés de conseguir clarificar as coisas para a gente conseguir distinguir o que é prioridade para a gente. Inclusive, tem muita gente, né, que passa por isso, de usar o consumo de informação para procrastinar, porque acaba achando que está sendo produtivo, porque, não, estou aprendendo, estou estudando, estou me preparando, e nunca vai lá e executa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque acaba servindo como um mecanismo de procrastinação que para a gente é muito fácil se enganar, de falar, estou aqui estudando, estou aqui vendo um podcast interessante, achando que está sendo produtivo, mas não está fazendo o que precisa fazer. E está cientificamente comprovado a importância dessas informações que a gente consome, né? Porque no fim das contas, essas informações que a gente processa acaba gerando pensamentos e emoções que vão determinar o nosso comportamento, e esses comportamentos que a gente tem é o que acaba direcionando os resultados da nossa vida, o que a gente vai colher ali depois, né? Então, de certa forma, aquilo que a gente consome acaba direcionando aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. E aí, consequentemente, o que a gente vai ter como resultado depois disso. Então, é muito importante o papel da informação que a gente consome naquilo que a gente acaba gerando de resultado. Pode parar para pensar aí em alguns momentos que você leu alguma coisa ou viu algum vídeo que te deixou mais motivado, inspirado, que você ficou com vontade de agir, fazer uma coisa diferente. Ou, por outro lado, às vezes você vê alguma notícia ou alguma coisa na rede social que te deixou mais para baixo, ou você viu a postagem de alguém específico que fez você se sentir mal e, consequentemente, acabou estragando todo o seu dia. Então, a gente pode ver o quão positivo pode ser o impacto dessas informações que a gente consome, mas também pode ser bem negativo, acaba tirando sua energia de forma total. Acaba descendo o seu nível de consciência em relação à sua vida de forma geral. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de informação que a gente consome. São muitas as possibilidades do que a informação pode fazer com a gente, mas o segredo não está em cortar todas essas informações da nossa vida. A gente precisa filtrar e encaixar os conteúdos certos no momento certo. E é sobre isso que o detox mental se trata. Então, a ideia é justamente colher isso de benefício, né? A partir do momento que você começa a fazer esses filtros e determinar qual momento você vai ver cada tipo de conteúdo, você acaba evitando a sobrecarga mental e a procrastinação causada por esse excesso de informações. Se você começa a separar momentos específicos do seu dia para consumir conteúdo, primeiro que você vai determinar ali já um tempo limitado para que você consiga executar nos outros momentos e não fique simplesmente consumindo por tempo indeterminado. Além disso, se você pensa estrategicamente qual é o tipo de conteúdo que você vai consumir em cada momento, ele vai te ajudar, inclusive, a ter mais energia para aquilo que você vai ter que fazer logo depois, né? Por exemplo, se você evita redes sociais logo de manhã, a rede social, depois que você entra, é difícil você se livrar e dar aquela
liberação de dopamina barata, de certa forma, né? Que você fica mal depois, né? De ter ficado um bom tempo ali na rede social, que você fica preso, tá divertido ali, mas logo depois vem aquela sensação de, nossa, já comecei o dia aqui passando um tempo nas redes sociais, não fiz nada de útil. Tira a sua energia logo no início do dia. Então, se você pensa intencionalmente de evitar isso, você já pode começar o dia focando num ritual mais energizante, né? Ter uma rotina matinal ali que faz muito mais sentido para você começar bem o dia. E se você consome também conteúdos estratégicos para o seu momento de vida, né, isso acaba agregando valor à sua carreira de forma geral, seus relacionamentos, à sua família e sua vida como um todo. Porque se você for parar para pensar bem, quantas pessoas você já viu que por conta de um curso que ela fez ou uma série de podcasts que ela estava assistindo, teve uma ideia que levou ela a fazer algo diferente que mudou a vida dela completamente. No meu caso, por exemplo, isso aconteceu em alguns momentos de virada de chave que foram muitas vezes impactadas pelo tipo de conteúdo que eu estava consumindo naquele momento, né? Então, vou até trazer um pouco de como eu costumo aplicar esse hábito aqui na minha rotina, né? Se eu for parar para pensar bem, o tipo de conteúdo que eu consumo hoje está muito voltado para as áreas da minha vida que eu estou me dedicando nesse momento, né? Eu estou num momento aqui que eu tenho curtido bastante estudar filosofia e tenho dedicado boa parte do meu tempo ao trabalho, né? De forma geral, porque é um momento que está exigindo bastante energia isso para consolidar o negócio, fazer crescer. Comecei a empreender há alguns anos, então ainda estou num momento de dedicação a isso. Então eu acabo selecionando os meus conteúdos de forma a me ajudar nesses aspectos da vida. Então, de manhã eu gosto bastante de assistir vídeos de filosofia, né? Dentro daquela rotina matinal que eu comentei com vocês. No café da manhã eu moro sozinho, então eu aproveito para assistir algum conteúdo que vai me ajudar a elevar meu nível de consciência. E muitas das vezes o conteúdo acaba sendo de filosofia, né? A própria Nova Acrópole, que é a instituição de filosofia que eu estudo, tem muitos vídeos no YouTube e eu acabo vendo algum conteúdo de lá para me estimular. Ou de algum livro de referência que a gente tem na filosofia. Tem vídeos também que trazem um pouco mais da história por detrás do livro que eu costumo ver, e isso já me ajuda a começar o dia super bem, fora toda a rotina matinal que eu faço ali para me dar energia em termos de exercício, meditação, leitura. Os vídeos que eu acabo assistindo ali enquanto eu estou vendo café da manhã também estão com esse propósito, me ajudam a retomar os conceitos de filosofia que me ajudam a viver melhor o dia. E aí, logo depois que eu já vou para academia, por exemplo, eu costumo ver conteúdo enquanto eu estou fazendo cardio, né, no final do treino. E aí, como eu sei que eu já vou trabalhar depois, eu aproveito esse momento do cardio para assistir algum podcast já mais associado a negócios digitais ou criação de conteúdo, que são temas que eu preciso aplicar aqui no meu dia. Então, já me ajuda a estudar e ainda eu saio motivado ali do treino para testar alguma coisa no negócio depois, né? Eu já vou começar a trabalhar logo em seguida. Ou algum tema sobre vendas, e eu já vou ali no WhatsApp para poder fazer prospecção ou para responder alguns leads, né? Então, acaba direcionando também essa motivação para o que eu vou fazer depois. No almoço, também almoçando sozinho, eu costumo ver algo relacionado à produtividade, à organização, a hábitos que já é mais sobre o core ali do meu negócio, porque normalmente à tarde, à noite, eu acabo fazendo mentorias. E aí, para essas mentorias, eu gosto de estar sempre atualizado, então aproveito o horário do almoço logo antes de eu começar a fazer as mentorias para estudar também um pouco mais, né? E acaba motivando, de certa forma, você reconhecer a importância daquilo que você está entregando para outras pessoas. E à noite, eu acabo vendo algo mais leve, né? Eu acho que o principal ponto ali da noite é não ver nada que me estimule muito a ter ideias, senão vai prejudicar meu sono. São coisas que eu já percebi, né? Às vezes eu deixava para poder assistir alguma coisa à noite que começava a me dar várias ideias de conteúdo ou do que eu poderia fazer no negócio e acabava dificultando meu sono. Então, fui evitando alguns tipos de conteúdo à noite justamente para fazer esse consumo de conteúdo de forma mais estratégica, né? Hoje, até após 9 horas, eu estou tentando evitar telas, principalmente durante a semana, como estratégia da rotina noturna. Mas o ponto principal que eu queria trazer era esse, né? Entendi quais são os tipos de conteúdo que faz sentido para minha vida nesse momento, dadas as áreas que eu estou querendo desenvolver. E aí comecei a separar e entender os horários do dia que fazem sentido para eu consumir. Então, de forma prática, como você pode aplicar esse hábito também, né, do detox mental? Acho que o primeiro passo é refletir sobre esse seu momento de vida para definir quais são os tipos de conteúdo que vão agregar mais para você nesse momento, né?
E aqui a ideia é focar mais na qualidade, não na quantidade. Tem muita gente que coloca a meta ali de, vou ler 10 livros no ano, mas não aplica nada. É muito melhor se você pegar 1 ou 2 de um tema que faz sentido para você naquele momento e ler de forma mais profunda, de forma mais espaçada, aplicando, anotando, do que simplesmente querer sair lendo várias coisas. Aqui o raciocínio também tem que ser esse, de entender quais são esses temas que são importantes para mim e que eu vou conseguir tirar mais proveito separando tempos do dia para consumir esse tipo de conteúdo. Então pensa nas áreas da vida que você está focando no momento, o que você precisa desenvolver em relação àquela área e pensa em quais são os tipos de conteúdo que podem te ajudar nesse processo, porque vai acabar sendo realmente algo útil para você. E aí depois que você pensou nesses tipos de conteúdo, né, o segundo passo é entender quais são os momentos estratégicos do dia para você consumir cada tipo de conteúdo, né? Pensando nessa questão que eu falei, tal tipo de conteúdo, se eu for ficar vendo à noite, vai me atrapalhar a dormir. Se eu ver isso no início do dia, eu posso ficar mais motivado. Se eu vir isso no almoço, também pode me deixar mais motivado para o período da tarde. Então, pense em como que está a sua rotina e qual tipo de conteúdo que pode fazer sentido encaixar nesses momentos. E aí, filtrar também o que você consome, né? Uma vez que você definiu o que faz sentido para você, quando você já define isso, você já está começando a excluir aquilo que não faz sentido, né? De começar a evitar conteúdos que abaixem seu nível de consciência, de certa forma, e que te deixam mal, para você conseguir priorizar aquilo que vai ajudar no seu crescimento e desenvolvimento, né? No fim, a gente tem acesso a todos esses tipos de conteúdo, né? E a ideia é cada vez mais que a gente reduza esse consumo passivo e sem propósito. Até trazendo para o meu contexto, você não vê besteira nunca? Vejo também, né? Tenho redes sociais, eu acho que todo mundo que tem redes sociais acaba vendo muito disso. Tem algumas estratégias que dá para fazer de parar de seguir alguns perfis que não fazem sentido, né? Hoje eu sigo até bastante gente, tenho que fazer esse filtro, mas eu acabo evitando de ficar ali no feed o tempo todo, vendo os conteúdos que o próprio Instagram está sugerindo para entrar de forma mais pontual para consumir o que eu quero de fato, né? E a ideia não é que você pare totalmente de fazer essas coisas, né? Então a gente está ali, recebe memes, participa de grupos de amigos que estão compartilhando coisas, não é para parar de ficar vendo isso tudo de uma vez. Mas a partir do momento que você faz esse exercício, né, e cumpre as 5 etapas aqui, você começa a refletir muito mais sobre o tempo que você está direcionando para cada tipo de conteúdo. Então traz essa consciência justamente para você evitar alguns tipos de conteúdo que ou só te deixam mais ansiosos, ou evitar alguns tipos de conteúdo que só geram ansiedade ou que te fazem perder tempo, para focar nesses conteúdos de uma forma mais intencional. Agora, segundo hábito, que é o de captura estratégica. Bom, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos é que a gente esquece de muita coisa, né? A gente esquece ideias, esquece compromissos e até mesmo as coisas que a gente queria fazer. E o pior é que muitas das vezes a gente nem percebe o que esqueceu e só vai se dar conta quando ocorre algum problema, né? Esqueci tal compromisso, a pessoa me ligou cobrando. Esqueci que eu marquei 2 coisas ao mesmo tempo. Ou porque percebe que acabou perdendo uma oportunidade, né? Às vezes você teve uma ideia de alguma coisa, esqueceu completamente, quando vai ver mais pra frente, uma outra pessoa teve essa mesma ideia que você teve antes, executou e acabou sendo uma ideia que você deixou passar em branco simplesmente porque você não capturou essa ideia. Então, dado o tanto de informação que passa por a gente, que muitas vezes a gente acha importante, mas vai lá e não anota ou acha que vai conseguir lembrar depois, é muito provável também que você já tenha esquecido. Pior, né? Tem gente que define metas ali no início do ano. Em janeiro é muito provável que chegue alguns meses depois, já deu carnaval ali, já acabou esquecendo das próprias metas, que teoricamente é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter em mente, mas a pessoa nem se lembra mais, simplesmente porque não anotou. Então a gente lida com muita informação diariamente e muitas delas são relevantes, mas a gente só está processando aquilo, né? Às vezes, ou só vai sobrecarregar se a gente não captura e coloca em algum lugar externo para a gente poder lembrar depois, ou só vai ficar pesando sua cabeça, de certa forma, né? Então, no primeiro hábito, a gente falou sobre o impacto de tudo isso que a gente consome, mas não adianta de nada a gente ficar consumindo
bons conteúdos se simplesmente só está passando pela nossa cabeça e a gente não está capturando para fazer algo com aquela informação. A informação útil só vai ser funcional se a gente conseguir transformar aquilo em resultado ou expressar aquilo de alguma forma na nossa vida. É aquela grande questão do conhecimento e sabedoria, né? Você conseguir aplicar aquilo. Então, esse hábito é justamente sobre isso, né? E a captura estratégica não é sair anotando tudo sem nenhum critério. É sobre criar esse hábito de identificar essas informações que são importantes para a gente diante dessas inúmeras informações que a gente tem o dia todo, conseguir reconhecer o que é importante para o nosso momento e registrar de uma forma que facilite com que a gente acesse aquela informação quando a gente precisar. Então não é só sobre registrar essa informação, mas capturar e colocar em um local que você sabe que você vai poder acessar depois e vai facilitar a sua vida futura. Nosso cérebro não foi feito para armazenar tudo, ainda mais com tanto de informação que a gente lida hoje, né? Óbvio que a memória é super importante para a gente resgatar, inclusive, quem a gente é, né? Então, a memória desempenha um papel fundamental na nossa vida, mas o nosso cérebro não vai conseguir memorizar tudo aquilo que a gente colhe de informação relevante no dia. A gente precisa de espaço no cérebro, inclusive, para a gente poder conseguir utilizá-lo, porque se a gente estiver o tempo todo usando nossa energia para tentar ficar armazenando informações, dificilmente a gente vai conseguir parar para raciocinar sobre alguma coisa. Ou parar para relaxar, né? Aquilo de, pô, tô cheio de coisa do trabalho para fazer, vai lá, acaba o dia de trabalho, você fica com aquilo tudo na cabeça que você precisa fazer, você não consegue nem ir para casa tranquilo, ou passar um final de semana tranquilo. Ou vai dar o domingo à noite, você vai ficar ali ruminando tudo que você tem que fazer na segunda. Então é importante a gente ir capturando e passando para um sistema confiável, para não ter que ficar tudo na nossa cabeça e que a gente consiga liberar espaço da mente para poder pensar e raciocinar. Além disso, tem um grande benefício quando a gente anota essa informação, né? O próprio processo de anotar à mão ou você digitar e montar toda uma estrutura de anotação que faça sentido para você facilita na absorção do conhecimento para garantir que você entendeu aquilo que você está ouvindo, então acaba ajudando na absorção e no aprendizado. E aí, quando você precisa depois daquela informação, fica muito mais fácil de você entender, porque você mesmo anotou, você criou uma estrutura lógica de pensamento à medida que você foi anotando, você anotou porque possivelmente você entendeu aquilo que estava sendo passado, então vai ser muito mais fácil você utilizar e aplicar aquela informação no futuro também. Então, resumindo, acho que está bem claro todos os benefícios da gente fazer essa captura estratégica, né? Que é trazer menos sobrecarga mental, porque você vai começar a passar as informações para um sistema confiável e não ficar tudo apenas na mente, para evitar, inclusive, você esquecer muita coisa que é importante para você. Vai ajudar também na absorção do conhecimento, porque à medida que a gente anota, ajuda na retenção e compreensão. Além disso, tem um grande benefício intrínseco a isso, né, que é a questão da produtividade no dia a dia. Porque quando você precisa daquela informação, e muitas das coisas que a gente faz no nosso dia, principalmente no trabalho, a gente precisa de informações prévias que a gente coletou antes. Se eu vou gravar esse vídeo, se eu vou fazer uma apresentação, se eu vou mandar um e-mail, eu preciso ter anotações ou registros antes que vão me ajudar a construir aquilo que eu preciso fazer. Então, para eu mandar um e-mail, se eu tivesse anotado tudo que eu decidi na reunião, vai ficar mais fácil de eu passar aí para o e-mail. Para eu montar esse vídeo, eu posso consolidar informações que eu já tinha estudado antes para poder trazer para cá. Para montar uma apresentação, a mesma coisa. Ao invés de toda vez que eu for fazer uma apresentação, eu ter que começar a pesquisar do zero no Google, ficar vendo vídeos, procurando aqui nos meus livros as referências. Então, quando você faz essa captura e anota de forma estratégica, facilita muito mais a ganhar produtividade no dia a dia. E quando a gente fala ainda em contextos específicos de trabalho, né, de projetos, facilita muito mais o andamento do projeto como um todo, da equipe, porque se você tem as coisas anotadas, todo mundo fica ciente do que foi discutido. Se, quando acabar uma reunião, tudo que ficou definido, os to-dos de cada um ficou registrado ali, vai trazer muito mais agilidade para o time, então ajuda em todos esses aspectos de organização e controle de projetos também. Então, na nossa vida pessoal e na vida profissional. Trazendo um pouco do meu contexto, né? Tem muitos anos já que eu aplico esse hábito daqui e que só nos últimos anos eu fui reconhecendo a importância
desse hábito na minha vida, né? Então, desde antes, ali na época da escola e até na faculdade depois, eu sempre fui aquele aluno que anotava tudo que o professor falava. E então, na hora que eu precisava estudar para fazer uma prova, por exemplo, ao invés de sair buscando em todas as referências e livro que o professor passava, ao invés de ter que ler ali o capítulo 2 ao 10, que ele falou que é o que vai cair na prova, tem muita informação ali no 2 ao 10, mas eu sabia exatamente o que ele passou na aula, que era muito mais provável que era aquilo que ia cair na prova. Então eu já focava meus esforços ali para poder ir nesses pontos-chave ali do que já foi passado em aula, ao invés de simplesmente deixar solto e sair estudando tudo. Então, é óbvio que por um contexto de, Irving, mas faz mais sentido você ler tudo, você vai aprender muito mais, iria, mas no caso ali da faculdade, tinha muita coisa que eu não curtia tanto ou não via tanto sentido, e eu também não tinha muito tempo para estudar, então ajudou muito a ganhar produtividade para os estudos, por exemplo. E aí os resultados foram muito bons, assim, de forma geral. Porque enquanto eu anotava na aula, eu estava muito mais concentrado e focado, então ajudou nesse processo de absorção, porque eu já anotava de uma forma lógica, para que eu pudesse compreender a matéria e ao mesmo tempo eu já ia tendo dúvidas, né, de o que não estava encaixando. E depois, na hora de estudar, ficava muito mais fácil. Então, eu consegui ter bons resultados na escola e na faculdade. E depois eu segui com isso para o mercado de trabalho, né? Eu entrei ali, logo recém-formado, entrei em consultoria de gestão. E ali, em consultoria, era mais diferentes tipos de projetos e clientes que eu poderia cair. Não era um conhecimento específico que eu tinha tido na faculdade, e aí o máximo que eu poderia contribuir era sair anotando tudo em todas as reuniões que eu participava, e acabou me ajudando bastante no fim, tanto a entender o contexto de cada cliente, de cada projeto, de absorver muito mais no detalhe cada informação, ao invés de ficar disperso, né, porque muitas das vezes estavam sendo discutidos temas que eu não conhecia, e se eu não estivesse anotando, era muito provável que minha mente tivesse dispersado. Mas eu estava ali focado em anotar, eu estava tentando entender o que era aquilo que estava sendo discutido. Qual é esse sistema que eles estão falando? Quem é essa pessoa que eles estão falando sobre? Então ficava muito mais fácil, né, de eu pegar as anotações para poder tirar dúvidas depois com minha chefe na época, e também para eu poder contribuir para as próximas reuniões, porque muitas das vezes a gente ia fazer uma próxima reunião e perguntava o que ficou decidido na última reunião mesmo, e eu tinha lá tudo anotado, então eu já começava a contribuir, começava a fazer mais parte do projeto, além de ir entendendo um pouco mais o que cada um ficou responsável de fazer, e isso me ajudou a ir conquistando cada vez mais espaço, né? Porque ao mesmo tempo, quando você consegue dominar melhor essas informações, acaba também facilitando nos momentos que você precisa fazer a gestão, porque você consegue entender os diferentes elementos do negócio, consegue entender um pouco mais das responsabilidades de cada um ali dentro do negócio, e a gestão também é sobre isso, né? De você conseguir ver o que cada um está responsável de fazer e ir administrando isso de forma geral. Então, me ajudou muito nesse crescimento da carreira corporativa, esse simples hábito de capturar tudo e conseguir registrar de uma forma organizada para usar essa informação depois, na próxima reunião, ou para fazer uma apresentação de projeto, para fazer, inclusive, avaliações do time, né, posterior, em momentos de avaliação de desempenho e feedback. Eu tinha ali também anotado alguns pontos ao longo do convívio com o pessoal, com exemplos já do que eu poderia dar numa avaliação de desempenho. Então, facilitou muito a minha vida profissional ter esse hábito de anotar. E depois do corporativo, trabalhando como autônomo, né? Hoje eu trabalho muito com programas de mentoria, no qual eu ajudo profissionais ali no 1 a 1. Eu anoto sempre todas as sessões, né? Hoje tem inteligência artificial que acaba transcrevendo de fato tudo que a gente discute, com os principais pontos, trazem o resumo, mas eu sempre gosto de ter anotado ali os principais desafios que aquela pessoa está tendo, o que ela quer mudar, quais foram os principais ganhos que ela teve e o que a gente está combinando que ela precisa fazer ali como plano de ação. E isso ajuda muito, não só para mim, né? Porque numa próxima sessão, quando eu vou retomar o contato com aquele cliente, eu já tenho claro tudo que foi discutido antes, mas também na própria percepção de valor do cliente, né? De ver, o Irving chegou aqui e ele lembrou tudo aquilo que a gente conversou na última sessão e tá me dando um direcionamento muito mais personalizado para o meu contexto, ao invés de estar trazendo aqui um método de organização
que vai me dar produtividade, mas que se encaixaria em qualquer um. Não, porque eu anotei as coisas específicas daquele cliente. Então, isso vai trazendo benefícios em diversas áreas da nossa vida, né? Eu estou trazendo aqui para o meu contexto para vocês entenderem ali. Há muito tempo que eu tenho esse hábito e nos últimos anos, para mim, está claro o quanto isso impactou em cada momento da minha vida. Então, desde a parte de estudante, isso pode ser aplicado para tudo. Hoje eu estudo filosofia e continuo com o mesmo hábito de registrar tudo que tem na aula, que me ajuda a fixar muito mais o conhecimento, inclusive para estudar e revisar depois. Mas também no trabalho, seja no corporativo ou seja empreendendo, a gente precisa capturar essas informações, inclusive para a gente entender o que é relevante para a gente usar depois e ser mais produtivo com isso, capturar informações que a gente consegue passar para outras pessoas mais facilmente. Então, se você empreende, por exemplo, para você saber o que você vai delegar, é importante você ter essas informações capturadas do que você faz, que você pode passar para outras pessoas. Então, é muito importante que a gente reconheça o que é relevante para o nosso cenário e comece a fazer essas capturas. E na prática, como que isso funciona, né? Primeiro, a gente tem que começar a ter esse hábito de perceber, dentre essas milhares de informações que a gente lida diariamente, o que é relevante para a gente capturar, porque não é simplesmente sair anotando e registrando tudo, porque senão você vai ficar até sobrecarregado, mas é começar a perceber o que é importante para a gente começar a capturar e não confiar apenas na memória, começar de fato a anotar. E aí, o segundo ponto é justamente essa questão de onde a gente vai anotar isso, né? Porque não adianta também a gente ter informações dispersas em diferentes lugares que a gente não vai conseguir nem consultar depois, e quando a gente precisar dessa informação a gente não vai nem saber aonde ela está. Então é bom a gente ter definido locais que a gente vai registrar cada coisa, né? E o ideal é ter ali algum bloco de notas, algum esquema de gestão de conhecimento mais estruturado. Eu uso o Notion hoje para ser essa minha base de conhecimentos de forma geral, e lá tem estratificado as informações para cada projeto, as informações para cada área da minha vida, as informações para cada tópico de interesse que eu costumo estudar. Então isso já acaba sendo bem dividido. Normalmente, se eu capturo algo que é uma tarefa, né, que eu sei que eu vou ter uma ação para executar depois, já entra direto na minha lista de tarefas. E às vezes alguém me fala alguma coisa que é um compromisso que eu vou ter, né? Se eu recebo um convite para fazer alguma coisa que eu sei que é um compromisso que eu vou ter depois, eu já coloco na minha agenda. Então, essas informações que a gente captura no dia a dia podem ser de diferentes naturezas, e aí a gente precisa saber onde registrar cada uma. Não é sair colocando post-it solto em vários lugares, ou vai participar de uma palestra, anota ali numa folha qualquer e depois nunca mais vai ver a folha na vida. Então é importante ter esse esquema de organização, de saber onde você vai colocar cada informação depois para você conseguir consultar. E aí entra um ponto importante, que essa captura, né, já que são várias informações que podem surgir a qualquer momento, é importante a gente ter um esquema de captura rápida para nos facilitar, que aí entra o conceito do inbox ou caixa de entrada, que a gente tem que ter definido para a gente capturar rapidamente, né? Acho que um paralelo legal que muita gente tem é aquela conversa no WhatsApp que a gente tem com a gente mesmo. Acho que todo mundo tem isso ou já chegou a ter, para poder anotar coisa rápida, né? Porque a gente sempre está com o WhatsApp por perto, né? O celular por perto, o WhatsApp é prático, então a gente acaba anotando ali só para lembrar de fazer alguma coisa ou alguma informação que a gente achou interessante. Mas o grande problema ali do WhatsApp é que essas informações vai ser muito provável que você vai acabar se perdendo, porque essa conversa vai subindo e se você não passa para algum lugar confiável que você vai consultar depois, vai acabar sendo só mais uma informação perdida. Então a ideia é que você defina um local mais inteligente para ser esse inbox. Pode ser no seu bloco de notas, você pode ter um inbox, ou na sua própria lista de tarefas. Uma dessas listas pode ser o seu inbox ou a caixa de entrada, porque você vai concentrando tudo ali para dar um destino depois para cada coisa, né? Anotou rápido, então o inbox tem que ter essa agilidade, então sempre recomendo que seja, por exemplo, no celular, ou tem gente que tem um caderninho de anotações que anda o dia todo com aquilo, mas que vai estar sempre com você para quando surgir alguma coisa, você viu informação importante, ou que alguém te pediu alguma coisa que você não conseguia fazer na hora que você precisa fazer depois, que seja esse local que você vai capturando de forma rápida e estratégica. Mas depois é importante que não fique ali parado, né? Que você veja, isso daqui é uma tarefa que eu tenho que fazer depois, não vou fazer agora, então vai para a minha lista de tarefas.
Isso daqui foi algo que fulano pediu pra gente jantar quinta-noite, então deixa eu colocar no meu calendário. Ah, isso daqui é um conteúdo que eu preciso ver depois, deixa eu colocar aqui no meu bloco de notas para assistir depois e colocar uma tarefa, talvez, para poder assistir aquele conteúdo. Então, é capturar e sempre destinar para um local que vai ser fácil você acessar aquela informação depois. Então, isso para capturas rápidas. Quando é algo que você está estudando, mais intencional, que você vai estar com seu notebook ali, por exemplo, ou vai estar no seu caderno, aí você pode definir, sempre que eu estou estudando sobre produtividade ou organização, vou colocar nessa pasta do meu aplicativo de anotações ou do meu Notion, ou é esse caderno manual mesmo que estão todas as minhas anotações sobre produtividade. Então, é importante entender esses diferentes tipos de locais para organizar esses diferentes tipos de captura. E depois que você capturou e organizou tudo nos devidos lugares, né, é importante também aquilo não ficar parado para sempre, você revisar essas capturas para não ficar simplesmente anotações soltas, mas que você consiga trazer resultado com aquilo, né? Então, na época que a gente está estudando, na época da prova é um momento que a gente para poder revisar, que é onde a gente vai aplicar aquele conhecimento depois. Mas as provas da vida são diferentes, inesperadas a qualquer momento. É uma apresentação que você vai precisar fazer, que você vai ter que revisar as notas. Às vezes você pode simplesmente ler as notas para poder ter insights para algum projeto, algum brainstorm que você vai fazer. Então, é importante você revisar essas capturas que você está trazendo. E até em momentos de reflexão pessoal mesmo, né? Na virada do ano, olhar para as suas anotações, nas ideias que você teve, para ver quais projetos você pode aplicar para o seu ano. Então, é importante estar revisando constantemente. Para, de fato, a gente conseguir transformar essas nossas capturas em ações ou em conhecimento útil. Porque se você não anota, a informação se perde, mas você anota e captura de forma estratégica, você pode transformar uma simples ideia em algo que tem o poder de mudar a sua vida. E o terceiro hábito é o de sprint semanal, que se você não planeja a sua semana, você pode ter certeza que tem alguém ou algo fazendo isso por você, né? Então, pode ser seu chefe, que está definindo ali sua rotina. Pode ser seus clientes, que você fica ali o tempo todo atendendo sem pensar de forma estratégica o que você tem que fazer. Pode ser sua família, dependendo da forma como você vive hoje. Ou o próprio caos da sua rotina, que só está ali no automático, que está ditando como vai ser sua vida daqui para frente. Ou, pior de tudo, podem ser os seus vícios, que está definindo como que vai funcionar a sua semana. E quando a gente pensa nisso, né, o que a gente faz a cada semana acaba direcionando os resultados que a gente vai ter. Então, se você está simplesmente vivendo semana a semana de forma automática, qual o resultado que você vai ser? Qual o resultado você vai ter? Às vezes é imprevisível, mas você pode começar a trazer intencionalidade para isso, que é esse o objetivo desse hábito, de você fazer um planejamento da semana, né, de você tratar a semana como um sprint que você tem que atingir alguns resultados específicos para a sua vida. Muita gente começa a segunda-feira sem ter ideia do que vai fazer e vai simplesmente reagindo ao que vai acontecendo, ou vive ali só apagando incêndio o tempo todo do que surge no trabalho, e quando percebe ali, passou uma semana e não consegue nem listar de fato coisas que ela foi concluindo ou resultados que ela teve. E muita gente acaba vivendo naquela ilusão de que quando as coisas melhorarem eu vou ajeitar isso daqui, ou que semana que vem vai ser diferente. Só que a verdade é que se você não para planejar intencionalmente a sua semana, é muito provável que as coisas só se repitam, porque você não vai estar fazendo nada de diferente. Você só vai estar seguindo ali sua rotina. Então é importante você parar um momento da semana para planejar a sua próxima semana e entender quais são os projetos que você vai focar, qual o resultado que você quer para aquela semana. Então, é importante você parar um momento para fazer isso e deixar que esse planejamento semanal vire um hábito. Para todas as semanas você conseguir pensar de forma intencional o que você quer atingir. Por muito tempo eu achei que eu já estava organizado, né? Só que continuava tendo essa sensação de, por mais que eu organizasse, eu perdesse muito tempo organizando, só consumindo informação, não via as coisas acontecerem ou aconteciam no intervalo de tempo muito grande. E aí eu ouvi muita gente falar sobre a questão do planejamento semanal, sempre estudei sobre esses conceitos de produtividade, muita gente falava, e para mim fez total diferença na minha vida a partir do momento que eu comecei a aplicar. Porque você começa a ter a cabeça muito mais voltada para resultado.
E quando você começa a encurtar o período de tempo que você tem para atingir esse resultado, acaba sendo um estabelecimento de prazo. E a gente funciona muito melhor quando a gente coloca um prazo, né? Se a gente tem um resultado para atingir e coloca ali, essa é uma meta para o ano, você vai deixar para executar quando? Você vai fazer ali só em dezembro. Mas você começa a pensar em ciclos menores, né? Pô, quero atingir isso no trimestre. O que eu tenho que fazer essa semana para garantir que eu vou fechar isso esse mês? Então, você começa a estabelecer esses prazos e é muito mais provável que você execute. Então, você tem uma noção muito maior de execução quando você começa a olhar para a sua semana de forma mais estratégica, como parte dos seus objetivos que você quer ter ali até o final do mês ou final do trimestre. Quantidade de vendas, né? Pô, quero fechar 10 vendas esse mês. Então, nessa primeira semana eu já quero começar fazendo pelo menos aqui 2 vendas, 3 vendas. Depois eu vou aumentando. A cada semana você vai colocando suas metas e até analisando o que aconteceu na semana anterior para você conseguir pensar de forma estratégica na próxima. O que faltou você fazer, que você vai ter que fazer na próxima semana, ou o que você já conseguiu concluir que você nem precisa gastar mais tempo com isso na semana que vem. Então, é toda uma chave que você vai planejando semana a semana para atingir os resultados que você quer na sua vida. Então, o sprint semanal é justamente isso, de você fazer esse planejamento de curto prazo. A gente costuma pensar nessas metas de longo prazo, né, de definir alguns objetivos para o ano, mas é a gente começar a trazer objetivos e prioridades para uma semana. E na prática, é você separar um momento da semana. Eu particularmente gosto de fazer na sexta-feira, para estruturar tudo que vem ali pela frente, né? E aí você começa a ter uma visão mais clara. Pô, se eu quero ter tais resultados nessa semana, quais são as reuniões ali que eu tenho que fazer, quais são os compromissos que eu quero ter, qual tarefa eu vou executar cada dia, ao invés de ficar deixando decisões para a última hora, né? Isso, inclusive, facilita o dia a dia, porque você já meio que definiu tudo na semana anterior, o que você vai ter que fazer, porque você já definiu tudo na semana anterior, o que você vai ter que fazer. Então, quando você começa a segunda-feira ali, já está muito mais claro o que você tem que começar focando na semana, né? Você já tem ali pré-estabelecido quais são os compromissos que você vai ter na segunda, quais tarefas você está planejando fazer naquele dia. Você vai, inclusive, entrar ali e conseguir priorizar o que você já vai começar o dia fazendo ali. Então, facilita muito a dinâmica de produtividade no dia a dia quando a gente faz esse planejamento para uma semana completa. Então, os benefícios disso já estão claros só por essa introdução, né? Quando a gente pensa num planejamento semana a semana, a gente evita esse caos da rotina automática, da gente ficar só reagindo a urgências, aquele famoso ficar apagando incêndio o tempo todo, para a gente conseguir focar, de fato, nas ações que vão trazer mais resultados, né? No que importa para a gente. A gente começa a ter mais sensação de controle sobre o nosso tempo, né? Óbvio que tem uma certa ilusão que a gente controla o tempo, mas talvez é muito mais esse controle do que a gente está usando nossa energia ao longo da semana. Porque se está no automático, você só vai reagindo ao que te acontece e às vezes você só se vê arrastado por problemas sem conseguir conquistar nada. Mas se você planeja intencionalmente o que você vai fazer, você começa a ter essa noção. Pô, não, estou definindo melhor com o que eu estou usando a minha energia. Traz um aumento de produtividade, como eu falei ali no dia a dia, você já pré-definiu o que você vai fazer, então ali fica muito mais fácil de você executar. Você não para o tempo todo para poder ficar pensando, e agora o que eu tenho que fazer? Que inclusive isso leva à procrastinação, de não ter clareza do que você precisa fazer, você acaba buscando uma atividade mais fácil para executar. Então acaba te levando a procrastinar simplesmente pelo fato de você não saber o que você deveria estar fazendo. Então, quando você planeja com antecedência, você tem isso mais claro e evita a procrastinação. E garante processo constante, porque se você está pensando resultado semana a semana, você olha para os seus projetos e entende qual que é o próximo passo que você tem que dar, porque no fim das contas os projetos são resultados que a gente quer ter na nossa vida. E se toda semana você está parando e olhando para os seus projetos para ver qual que é o próximo passo que você tem que dar, você garante que você vai ter resultados na sua vida, porque você vai alcançar esses projetos em algum momento. E no fim, isso tudo traz muito mais autonomia para a sua vida, porque você está direcionando intencionalmente energia semanalmente para a vida que você quer construir. Então, já vou trazer aqui de forma prática, né, como eu costumo aplicar, que você pode aplicar aí também. Primeiro, você define um horário fixo na sua semana para poder planejar a sua rotina. Não necessariamente precisar toda semana, sexta-feira, 2 horas da tarde eu vou fazer isso. Mas é bom você já ter um horário pré-definido,
porque é muito mais provável que você execute e não deixe simplesmente passar, principalmente porque isso é um hábito novo para você. No meu caso, eu costumo deixar para sexta-feira depois do almoço, porque é um momento que eu vou fazer o planejamento semanal, que eu costumo revisar a semana que passou, e se tiver alguma coisa pendente ainda para ser feita, eu consigo fazer na sexta-feira à tarde, ou me planejo para fazer no sábado ou no domingo, mas acaba sendo um momento que ainda tem esse tempo que eu vou revisar a semana que passou e ainda consigo fazer algo. Tem gente que deixa para organizar a próxima semana no domingo, então é mais ver o que se encaixa na sua rotina e deixar de fato ali na sua agenda. Coloca lá um horário reservado para poder fazer o planejamento semanal, porque senão você vai acabar esquecendo. Se você não tem uma agenda, eu sugiro fortemente você começar a usar, porque inclusive para você fazer um bom planejamento semanal, você vai precisar ter uma agenda para entender como que vai ficar a distribuição dos seus compromissos. Bom, dado que você definiu qual é o horário que você vai fazer, a gente começa o processo de planejamento semanal com a revisão da semana que passou. Como eu falei, né, você analisa o que você conseguiu concluir, o que ficou pendente, e o que ficou pendente você realoca para a próxima semana, por exemplo. E aí fora os aprendizados da semana, né, que você pode usar isso como informação para deixar armazenado ali, como uma reflexão pessoal mesmo, a respeito da semana que passou, o que funcionou, o que não funcionou, o que você precisa fazer diferente. Então, faz essa revisão geral. Depois você começa a pensar na semana seguinte, né? Você já pegou as pendências que fazem sentido você levar para a próxima semana e já aloca ali na sua lista de tarefas ou compromissos que você deixou passar, mas pensa bem claro quais são as suas prioridades para a próxima semana. Eu costumo pensar nos 3 principais entregáveis da próxima semana. Não dá para definir muita coisa, a gente quer entregar muita coisa, mas eu costumo deixar 3 definidos que serão minhas prioridades. Tipo, eu tenho que gravar um vídeo, ou tenho que entregar uma aula, ou tenho que montar tal relatório, ou tenho que fazer X vendas. Então, deixe essas entregas que são mais palpáveis e tangíveis, que são o que você de fato está gerando de valor e colocando como prioridade para a próxima semana. E a partir disso, você organiza melhor seus compromissos no calendário. Tem muita coisa que talvez você já tenha registrado no calendário para a semana que vem, mas você vai realocar. Você vai olhar ali suas rotinas, né, que podem já estar no calendário, as reuniões que você tem, para ver se tem alguma coisa que você precisa mudar de lugar. Se você tem que cancelar alguma coisa, você já consegue, inclusive, avisar com antecedência, né, para evitar algum tipo de conflito. Você vai ver lá, marquei médico na terça-feira, que é no horário do meu trabalho, deixa eu já avisar a tal pessoa. Ou marquei 2 reuniões ao mesmo tempo, ou mandaram para mim convite de 2 reuniões ao mesmo tempo. Deixa eu definir qual que eu já vou participar e já avisar com antecedência se eles podem remarcar a outra. Então, quando a gente faz essa organização de compromissos no calendário com antecedência, evita muito dos problemas que podem surgir na próxima semana, inclusive problemas de esquecimento. E depois que você organizou ali seus compromissos no calendário, a ideia é que você revise seus projetos, né? Não sei se todo mundo tem uma lista de projetos, mas eu sempre recomendo todo mundo ter, e não só projetos profissionais, mas os projetos pessoais também, porque já que os projetos são resultados do que a gente vai ter na vida, né, de forma geral, de forma intencional, que a gente está colocando como um projeto para a nossa vida, se a gente está definindo um tempo para revisar cada um e falar, para esse projeto andar eu tenho que fazer tal atividade, já coloca essas atividades na lista de tarefas da semana que vem, se fizer sentido, você já executar na próxima semana. Inclusive as outras tarefas que você tem que fazer, às vezes tem tarefas que não têm relação com projetos, mas que você tem que executar. Eu já costumo deixar ali mapeado que são tarefas que eu tenho que executar naquela semana, para cada dia eu ir estabelecendo quais são as prioridades do que eu vou executar a cada dia além dos compromissos. E aí cada dia da próxima semana você vai ver que já vai começar com muito mais clareza de tudo que você precisa fazer, porque você já vai ter os compromissos ali no seu calendário, você já vai ter uma lista de tarefas pré-estruturada em relação ao que você precisa fazer naquela semana, e aí você vai olhar ali para as ações e vai falar, entre esse compromisso e esse eu consigo fazer tal coisa, tais tarefas são prioritárias para mim, deixa eu começar meu dia fazendo isso. Então facilita muito para ganhar produtividade no seu dia e na sua semana. Bom, eu entrei bastante em detalhe nos 3 hábitos porque eu acho que facilita da gente aplicar quando a gente reconhece a importância. E eu queria trazer esses aspectos práticos da aplicação justamente para que todo mundo consiga aplicar de fato, né, de conseguir seguir um passo a passo ali testando, porque são hábitos novos e exige que a gente comece aos poucos, né? É óbvio que o hábito de capturar, por exemplo, a gente vai desenvolvendo com o tempo, mas se a gente já começar pensando, pelo menos as coisas que eu estou estudando eu vou começar a anotar. Depois, as reuniões que eu estou participando eu vou começar a anotar mais.
Ou tal aula que eu tenho, deixa eu começar a anotar. Então, você vai criando aos poucos, mas você pode começar a ser intencional de anotar uma coisa por vez. Ou vou começar separando momentos específicos do dia para consumir tal tipo de conteúdo. E já vou deixar na minha agenda ali um momento para eu fazer o planejamento semanal. E a cada semana eu vou ficando melhor em fazer esse planejamento de uma forma mais estratégica. Então, é para ir aplicando aos poucos, mas eu trouxe aqui todos os detalhes justamente porque eu não vejo muita gente falando sobre isso. E eu acho que são um dos principais hábitos que fizeram maiores mudanças na minha vida pessoal e profissional. E, sinceramente, são hábitos simples que não exigem muitas mudanças drásticas, mas que no longo prazo fazem total diferença, porque no final das contas o que realmente transforma a nossa vida é um conjunto de pequenas ações que a gente vai fazendo diariamente. Então, como eu falei, se você vai aplicando aos poucos aqui esses hábitos, é muito provável que isso traga muitos resultados com o passar do tempo. E se você chegou até aqui, eu te convido a fazer esses testes em relação a esses hábitos. Pode escolher algum deles para começar aplicando nesse formato menor mesmo, né, de escolher um tipo de conteúdo ou um tipo de captura específica, ou separar pelo menos meia hora para organizar a semana seguinte. Mas pequenas mudanças como essa já podem trazer uma grande diferença, e você pode começar a aplicar ainda essa semana. E como eu gosto muito dessa temática, inclusive hoje é o meu trabalho principal ajudar profissionais a serem mais organizados e produtivos para terem resultados, hábitos são um dos pontos principais que a gente acaba trabalhando também, e eu faço isso com eles através do programa Flowing. Então, se você tiver vontade de conhecer o programa e se quiser me ajuda também para poder implantar esses hábitos na sua vida, eu te convido a conhecer o programa. Tem um link aqui embaixo no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, caso vocês queiram mais informações sobre o programa. Mas, independentemente disso, eu espero que essas dicas que eu trouxe hoje tenham feito sentido para vocês e que vocês possam testar esses hábitos na prática. E se você chegou até aqui, eu ficarei muito feliz se você se inscrever no canal, porque eu pretendo compartilhar muito conteúdo a respeito de organização, produtividade e tudo que pode promover uma vida melhor. E depois me conta aqui no comentário se você já aplicava algum desses hábitos, qual você pretende começar, ou se tem algum outro hábito que você costuma fazer e que faz total diferença na sua vida. Valeu e até o próximo vídeo.